Beleza? Boa tarde a todos. Bem-vindos mais uma vez aqui ao nosso ciclo de palestras no Mais, que o Grupo Território de Ciência e Nação convida, também pela Coordenação de História da Ciência e Tecnologia. Temos hoje o professor Cláudio João Barreto dos Santos, professor da UERJ de Cartografia, e ele vai apresentar sobre uma história da cartografia de um ponto de vista pouco usual por aí, né? Como os mapas foram produzidos na parte analógica. Então, é uma apresentação sobre uma revisita ao método de produção cartográfica analógica, da aquisição de dados ao preparo para a impressão. Cláudio João trabalhou muitos anos no IBGE, no Coordenação de Cartografia da Diretoria de Geociências, e vai compartilhar com a gente aqui a sua experiência pessoal lá de técnica, né? Não somente pessoal, mas técnica, e ensinar para a gente um bocado sobre esse processo de construção e impressão dos mapas. Cláudio João, fique à vontade. A palavra está contigo. Bom, então boa tarde a todos. Inicialmente, Bruno, gostaria de agradecer ao MAST, né, pelo convite. Sempre fui muito bem recebido aqui. É uma pena que eu só conheci o MAST agora, como eu falei, eu dele ano passado, mas às vezes a impressão que eu tenho do MAST é a melhor possível. Então, agradeço o convite aí para ministrar a palestra. Então, a ideia aqui será nós revisitarmos o método de produção cartográfica analógica. Eu diria que eu faço um pouco parte dessa história, né? Faço um pouco parte dessa história, porque eu entrei no IBGE em 1977 e eu peguei o finalzinho da produção analógica, o início da digital. Então, é como se você estivesse diante de um dinossauro com uma história viva, né? Eu sou uma história viva disso aí, porque eu vivi um pouco disso aí. Inclusive, eu cheguei a trabalhar no equipamento chamado PUG-4, né? Que era um equipamento que determinava pontos de apoio fotogramétrico nos fotogramas. E aí isso me rendeu, eu fui para lá com 2,5 de miopia, saí com 5,5. Depois de fazer uma cirurgia para corrigir a miopia. Mas aquele PUG lá me rendeu esses 4 graus e pouco aí de miopia além, né? Fiquei 6 ou 7 anos trabalhando no PUG-4. Então a ideia aqui é a gente dar uma revisitada desde o processo de aquisição até o processo de preparo para a impressão. Ao final, eu gostaria de passar um filmezinho, né? Que você foi um dos responsáveis pelo filme, lá junto com a Gabriela, né? De conseguir juntar a Quinta BL, que vai mostrar algumas coisas do que eu vou estar falando aqui. Eu trouxe também os originais de uma folha topográfica, que está aqui na frente, no final a gente mostra, e um pouquinho do processo também de produção aqui nessa pastinha, que depois no final a gente vai dar uma mostrada nisso aí. Ok? Então vamos lá. Então, o início de qualquer mapeamento é a partir de um processo indireto. Esse processo indireto ele pode ser a partir de imagens de sensoramento remoto ou a partir de fotogramas oriundos de aerolevantamento. Muitos acham que na realidade isso é uma coisa só, né? Fotogrametria também seria sensoramento remoto, e porém tem um histórico aí dos fotogrametristas, né? De considerar a fotogrametria um pouquinho à parte do sensoramento remoto a nível orbital. Então o sensoramento remoto ficou sempre mais ligado à questão do levantamento a nível orbital, satélite, né? E a fotogrametria a partir do aerolevantamento por aeronaves, né? Então a fotogrametria também seria um ramo do sensoramento remoto. Então isso aqui é a origem de tudo, é a origem do mapeamento. Então a gente vai falar dessa origem e depois eu tenho os exemplos no final com relação ao preparo da impressão da 1 milhão, da carta 1 para 1 milhão, cuja origem não é fotogrametria, indiretamente seria compilação. Então eu pegaria todo o meu mapeamento topográfico, reduziria, normalmente se reduz para 1.250.000, e aí com 16 cartas de 1 para 250.000 eu formo uma de 1 para 1 milhão. Então o meu processo de impressão eu foquei mais na 1 milhão, e a parte de aquisição foquei mais na questão da aquisição por fotogrametria, que é o processo de confecção, né? De aquisição. Então, etimologicamente, fotogrametria vem a ser fótons, escrita, método de edições, ou seja, eu consigo fazer uma aquisição do terreno de forma métrica, que é o que eu preciso para executar meus mapas, através de fotografias. Então, não são fotografias normais, como a gente tira
normalmente. São fotografias capazes de me devolver uma métrica essa que eu preciso para constituir o meu mapa, digamos assim, primário, né? A minha folha topográfica. Então, todo o processo é basicamente a partir de um voo fotogramétrico. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho fotogramas, então você vê aqui, tem 2 fotogramas aqui ligados um após o outro, né? E tem uma área de superposição aqui entre esses 2 fotogramas. Essa área de superposição aqui, ela é chamada modelo estereoscópico ou modelo fotogramétrico. E isso aqui é a origem de tudo. Por quê? A partir dessas 2 tomadas, né, que o avião vai tomando lá, quando está fazendo o levantamento, eu tenho uma área comum tirada de 2 ângulos diferentes. Isso aqui me permite verificar aquela área do território ali em terceira dimensão, que é o que eu preciso para fazer o documento, para construir o documento cartográfico. Então, essa área aqui chamada modelo fotogramétrico, né, o modelo estereoscópico é a área que vai me dar em terceira dimensão quando eu estiver trabalhando na aquisição primária lá junto do equipamento, que a gente vai ver daqui a pouquinho aqui. A relação entre a altura de voo e a distância focal vai me dar a escala do levantamento que eu estou fazendo. Existe essa área de superposição que nós chamamos de superposição longitudinal e uma área de superposição que nós chamamos de superposição lateral. Então são N faixas que vão sendo levantadas ao longo do terreno. No final tem um conjunto de faixas de fotogramas. Esse conjunto de faixas de fotogramas me dá um bloco de área fotogramétrica, é onde nós vamos trabalhar para mapear as áreas que a gente precisa. Isso, no método analógico, hoje eu tenho câmeras digitais. Então, desde lá da origem, eu tenho a câmera digital. Mas no método analógico, eu tinha filmes, né? Filmes da antiga Kodak, falecida Kodak. Acho que nem sei se Kodak existe ainda. Não, acho que não. Existe. Existe ainda Kodak? Existe, mas muito incipientemente, acho que no México ainda tem alguma coisa. Mas os filmes todos aqui, aqui uma câmera, eu tenho uma câmera fotogramétrica, né? E os filmes todos eram filmes da Kodak, nos quais esse levantamento era feito. Tenho ali a câmera, o filme, e aqui ela instalada a bordo de uma aeronave. Desculpa, quantos milímetros? Quantos milímetros a câmera? Não, o filme. Era 35 não, né? Não sei te responder essa pergunta. Não sei te responder essa pergunta. Eu sei da distância focal. Alguns filmes algumas câmeras tinham distância focal de 88 milímetros, outros 152 milímetros, que isso influencia na escala de voo. Mas a característica do filme realmente eu desconheço. Aqui eu tenho o negativo, a objetiva, né? Naquele triângulozinho que fica interno à aeronave. E aqui eu tenho uma relação entre a distância focal e a área que eu vou estar coberta. Então, quanto maior a distância focal, menor a área de recobrimento eu vou ter. Quanto menor a distância focal, uma maior área de recobrimento eu vou ter. Então, existe essa relação também para a altura de voo, né? Então, quanto maior a altura de voo, maior a cobertura que eu vou ter no território. Quanto menor a altura de voo, menor a cobertura que eu vou ter no território. Então, se eu combinar uma distância focal menor, né, com uma altura de voo máxima, que normalmente aqui no Brasil ficou em torno de 9.000 metros, eu vou ter fotograma na escala de 1 para 100.000, o território brasileiro é quase um continente, né? Então eu vou ter, basicamente, foi a cobertura, não do AST-10, o AST-10 foi o voo, até vou falar dele aqui, o voo dos americanos, mas posteriormente houve um plano de dinamização da cartografia em que se mapeou o centro-oeste Amazônia. Então, nesses voos que mapearam o centro-oeste Amazônia, se usou altitude máxima, altura máxima de voo e a distância focal menor. Então, aí voava 9 metros com distância focal de 88, gerava fotos de 1 para 100.000. E essas fotos, inclusive, eram bravas para você trabalhar, porque era floresta. E foi aí que a minha miopia aumentou, porque eu peguei, exatamente quando eu entrei no IBGE 77, eu peguei o início, né, do plano de dinamização da cartografia. Aí, para você fazer estereoscopia na área da floresta amazônica, era complicado. Pegar essa árvorezinha aqui e essa árvorezinha aqui. Só que aquilo ali era um bando de árvore. E ali também tem
eu esqueci de falar isso, mas na foto cônica, na cônica você tem um erro também, o único ponto sem erro é o ponto principal, os outros têm distorção, e aí você fazia a estereoscopia na beirada e às vezes era preciso marcar pontos na beirada, aí a coisa era complicada. Eu não sei, a fotografia, ela tinha um tipo de resolução, que você se desfocava, ela tinha uma nitidez, que hoje a gente trabalha com resolução de imagem digital, né? Algumas tinham até boas resoluções. A dificuldade maior era a área de trabalho mesmo. A área de trabalho que era com A isso, né? identificação, né? Identificar a área de trabalho, é isso? Identificar, porque você precisa, por exemplo, para marcar um ponto fotogramétrico, são duas fotografias que formam um fotograma. Você tem que ter certeza que aquele cruzamento de rua lá é o mesmo do outro. Tem que ter certeza disso para você furar. Porque depois que você abaixa e fura, arrancou a película, acabou, está furado. Então você tinha que ter certeza para fazer isso, senão você fura errado. E aí a confusão é maior ainda. Lá na frente não vai dar certo. Então a dificuldade nessas áreas de floresta, você marcar, eu quero marcar essa área. Manualmente, você fazia isso manualmente, ponto a ponto. A média de quantos fotogramas por área fotografaram? Qual é a média? Assim? A gente fazia uma faixa, quer dizer, dependendo, se era, digamos, fácil, né? Você terminava isso em 2, 3 horas, você fazia isso. Agora, quando era complicado, você não terminava uma faixa num dia inteiro de trabalho. Olhando até você... Não, e aí que Tinha Google Earth? não tinha nada disso. Aí que a miopia ia para o espaço. Minha miopia aumentou, que eu fiquei 5 anos trabalhando nesse negócio aí, justamente nos voos da Amazônia. Aí Imagina determinar um ponto na Amazônia. Vou interromper ele, deixa eu falar. Não, é bate-papo mesmo, vocês podem... Não, eu interrompi, desculpa. Não, pode, mas vocês podem parar à vontade. Aqui é mais uma reunião, né? Quase. Mas tem pouco internet. Bom, tá certo. É só nesse sentido que ela falou da resolução, você sabe qual era o ISO do filme? Não, essa parte eu desconheço. Porque isso tem diretamente a ver com a resolução. É verdade. Se você tem um ISO 400, 800, a resolução vai ser bem mais baixa, né? Normalmente costuma ser 64, que aí tinha uma resolução da imagem melhor. Eu não sei... Não tinha padrão para eles? Pois é, isso que eu não sei. Devia ter um padrão, certamente, de resolução. Tinha padrão para fotografia. Agora eu não sei te dizer qual. Qual padrão? Eu não sei. Ele Porque finaliza. nessa época eu não trabalhava em laboratório. O pessoal, tudo do laboratório aqui tinha essas coisas de cabeça. Eu sei que o filme era Kodak, agora esse tipo de eu não tenho Nem a certeza. câmera Não você sabe. vou questionar. A câmera que você usava. A câmera era Field. Inclusive é aquela que aparece ali. Tem uma câmera Era bem antiga, lá na Quinta DL, em exposição, lindíssima. Provavelmente ela Lá naquele museuzinho lá da Quinta DL, que é muito bonita. pode ser a Field. Pode ser a Field. É uma Field. Pode ser a Field. Eu sei que a câmera era isso. Porque na realidade, os americanos voaram com câmera Field. Eu vou mostrar aqui um pouco do voo do Também devia americano, ser um padrão. que é o ST10. Ah, sim, porque senão você não tem como comparar uma imagem com a outra. Eu estou falando isso porque na astronomia, principalmente na minha área, eu trabalhei muito com revelação fotográfica. Eu trabalhava com revelação de placas astrográficas. E eu tenho uma experiência grande de laboratório, de fazer revelação, de filme, então, por isso que eu estou indo nesses detalhes. Mas eu não tive essa experiência. É paranoia minha. Eu não tive essa experiência. Eu ficava lá, ela marcando ponto fotográfico. Eu sei que tinha o trabalho de laboratório, mas os detalhes realmente técnicos desse tipo de... Eu não tenho, infelizmente. Mas vou procurar saber. Os dois criança, né? Doido? As condições de relevo, né, também atrapalhavam um pouco. Então, uma coisa é você fazer a tomada de uma área plana, digamos, Brasília, né, Planalto Central. Outra é você fazer Petrópolis, Teresópolis, Friburgo. Aí você vai ter uma relação, uma diferença de escala aí, né? Porque aí altera aquela relação de escala entre a distância focal e a altura de voo, vai mexer na questão da escala em função de área com relevo. Aqui eu tenho exemplo de... tá vendo? Isso aqui é um modelo fotográfico, né? Então, superpôs ali. Isso aqui é Rio de Janeiro, né? Você já sabe, já identificar no que é, né? Aí eu tenho aqui o meu modelo, esse aqui é o meu modelo, né? Eu tenho aqui a função, a base da restituição é essa aqui. Na realidade, agora você está me vendo em 3 dimensões, ele está me vendo em 3 dimensões, ela está me vendo em 3 dimensões, ele está me vendo em 3 dimensões. Por quê? E eu estou vendo tudo em 3 dimensões. É o mesmo princípio, né? Eu estou te olhando com um ângulo diferente, um do outro daqui.
Então, você aparece nessa dimensão. Se eu estou à boa vista, você perde a noção da terceira tridimensionalidade. Então, o princípio, né, da tomada é esse aqui. Aí aqui eu tenho a superposição longitudinal, aquela primeira imagem lá, a superposição lateral, né? Eu tenho o meu modelo e eu tenho as minhas faixas aqui de voo. Obrigatoriamente você tem que ter a superposição lateral, senão você tem buraco fotogramétrico. Como obrigatoriamente você também tem que ter superposição longitudinal, senão você tem buraco fotogramétrico. Aí você tem área que não vai estar mapeada, então você tem que estar tudo coberto. Como se fosse uma grande colcha de retalho, né, que você vai emendando todo mundo ali. Não pode ter nada em branco, né? Então o resultado final desse processo é uma coisa chamada foto-índice, que é uma série de fotografias, né, nas quais essas fotografias têm N modelos, cada uma delas, 2 a 2 fotos, né, fotogramas, e onde eu vou fazer, realizar o meu mapeamento. Adorei isso que você fez dessa forma. Para a pessoa entender que tem a superposição para poder... Ok, é 30%, não é isso? Não, longitudinal é 60%. Ah, não, tá. O modelo fotogramétrico é 30% é a lateral. É a lateral. A lateral é 30%. Mas eu não faço nada com ela, eu só garanto que as faixas estão inventadas. O que eu faço mesmo é com a longitudinal. 60%, 2 a 2, forma o meu modelo. Né? Posso te fazer uma pergunta? Pode. Quando que começa a fazer esse tipo de imagem com esse tipo de trabalho? Fotometria, né? Fotogrametria? Fotogrametria. Logo após a execução do voo, tinha a revelação... Que momento histórico, né? Ah, tá. Sim, Olha, não precisa você disse que entrou em 77. No Brasil? 1940, 50? Eu vou te falar uma coisa. Em nível de mapeamento federal, a nível do nacional, isso foi na década de 50, 60. Agora, eu já escutei o Ronaldo Pinto Barbosa, que é um cara que trabalhou no IBGE, Rodolfo Pinto Barbosa, é um cara que trabalhou no IBGE, e ele estava falando que ele, no início da década de 50, ao final da década de 40, ele já trabalhava no Rio Grande do Sul com aerofotogrametria, por causa dos alemães, da Condor. Ele trabalhou na Condor, ou seja, década de 40. Mas ele trabalha por uma firma, né? Uma empresa, lá no sul do Brasil. Lá no sul do Brasil. Agora, eu vou falar nisso aqui, mas eu posso te adiantar, o grande mapeamento brasileiro que utilizou maciçamente isso que está falando foi o OST-10, o OST-10. Foi feito pelos americanos a partir de 64. 64 até esse período que eu te falei, quer dizer, a gente já trabalhava, foi de 64 a 67 o levantamento. Depois, as instituições responsáveis pelo mapeamento nacional, que é o IBGE e o Exército, começaram a trabalhar nesse material e os americanos já tinham ido embora. Então, eram 2 câmaras aerofotogramétricas. Uma ficou no Brasil, a outra em Juiz de Fora. Não, eu estou te falando. Foi nesse período. Porque eu tenho fotos, até mesmo da área do Rio de Janeiro, ali, de 1920, de um fotógrafo de Marinha, que ele, voando, ele faz isso. Tirou fotos. Tirou fotos aéreas, 1930, não acho que isso, porque a... 22, tem aquele 22, livro. J. Kfouri, né? É, O nome dele é J. Kfouri, né? Isso. Ele é de Marinha. E quando eu vi a sua foto... Aviação naval. Aviação naval, já fazia isso. Ele fez um mapeamento da... Sim, eu só não sei se era fotogramétrico, eu acho que era... Não era fotogramétrico. Mas provavelmente ele não tinha uma câmera desse tipo da vida. Mas o que ele fez mas muito fotografou. Bom, muito bom. Na realidade, o francês... Por isso eu estou te perguntando para saber. O primeiro que subiu no balão, a primeira ideia dele foi de bater foto. Já em cima do balão, né? Não tinha nem avião, mas em cima do balão ele já batia foto. Ali surgiu a fotogrametria. Tem uma foto do Boa fotografia. também. É a foto única do balão. foto. Né? Não, aquela foto desse livro de 22, tem a foto do desmonte do Morro Santo Antônio, que o Valongo aparece nitidamente. Essa que eu peguei para fazer o Valongo. É essa mesmo, J. Kfouri. Exatamente. Eu não tinha conhecimento desse voo, mas acho que totalmente plausível. Tinha, por acaso isso Onde é que você encontra muito dessas fotos? Biblioteca. No Museu Aeroespacial. Tá. Tem um monte de placas de... Museu Aeroespacial aqui no Rio, né? É, lá no Campos Afonso. Lá na Vila Valqueire. Eu moro em Marechal. Eu nasci em Marechal, eu conheço muito bem aquilo Nunca lá. fui lá, vou ter que ir lá.
Lá pertinho. Eu já fui, já levei meu netinho lá no museu. Só não vi as fotos. Lá tem arquivo? Tem. Ah, Tem arquivo. Muito bem organizado. Coisa lá. Muito bem organizado. porque eu estou procurando Santa Cruz. O papo tá bom, mas atrapalhar o andamento é uma coisa do assunto, para quem está vendo, não é tão ruim, mas eu não vou abrir mais. mas fica à A vontade. gente está empolgado do aqui. assunto, Obrigado. Vamos lá então. Bom, então aí eu tenho os pontos de apoio. Esses pontos de apoio são pontos de apoio de campo, alguns, outros, como eu já falei, fotogramétricos são criados em gabinete. Porém, o que eles dois têm em comum? Ambos ganham coordenadas depois numa determinada projeção, que nesse caso aqui do mapeamento sistemático brasileiro é a projeção universal transversa de mercado, UTM. Então todos esses pontos depois, o objeto deles é ganhar coordenadas de campo, após um ajustamento. Né? Por que tinha esse ponto fotogramétrico? Eu ficava lá perfurando esse ponto? Porque isso minimiza o trabalho de campo. Era menos campo para fazer. Então, como você ajustava matematicamente esses modelos, a partir de coordenadas efetivamente determinadas em campo, esses pontos fotogramétricos ganhavam coordenadas como se fosse de campo. E aí você podia trabalhar modelo a modelo. Você precisava dessas coordenadas para determinar, basicamente, para determinar latitude e longitude, mas no caso da UTM vai te dar duas coordenadas planimétricas E e N, mas que são métricas, planas, mas que equivaleriam, né, a uma latitude e uma longitude. Isso implica em confirmação no campo, não? Não tem nada a ver com aquele marco geodésico, não? Não. Na realidade, eu partia dos marcos geodésicos, os densificava no campo e depois, com os pontos fotogramétricos, densificava mais ainda, tudo amarrado. Então, os pontos fotogramétricos ganhavam coordenadas como se eu tivesse ido no campo. Esse era o objetivo. Mas eu minimizava o meu trabalho de campo, que era muito caro. Aí aqui eu tenho um exemplo, na verdade não era para mostrar isso aqui. O campo que era feito na época é o campo do nosso filminho que nós vamos mostrar no final aqui, aquele que era o campo. Aqui é uma coisa mais moderna, mas só para ter uma ideia de ter um trabalho de campo, né, para amarrar, né, no terreno, né, esse levantamento aerofotogramétrico. Porque o modelo pode estar em qualquer lugar do espaço. Se você não amarra ele no território, ele pode estar virado para qualquer lugar. Aí você precisa amarrar com os pontos de campo. Esse método chamado aerotriangulação é exatamente um método em que, após o processamento, ele é utilizado até hoje ainda na fotogrametria digital. Após o processamento, esses pontos de gabinete ganham coordenadas de campo. Tem esse processo de aerotriangulação aqui, que vai, no final, dar o ajuste. É um programa de ajuste. Só que esse programa de ajustamento que rodava na época, era um programa bolado por um professor alemão chamado Ackermann, e rodava no mainframe. Não existia microcomputadores nem mini-computador naquela época. Rodava no mainframe, né? Com cartão IBM. Você deve ter conhecido. Eu furei muito cartão. Pois é. Nossa, o Bruno não sabe o que é isso. Mas tem cartão IBM aqui, depois você pode ver. Aí o cartão misturava. Então, é isso aí. Aí o cartão misturava tudo, era droga. Isso, se caísse, e caía, acontecia isso. Acontecia. Caía, eu fui muitas vezes com caixa de cartão, saía de Parada de Lucas e ia para a DI, na Diretoria Informática e Modelo, que é onde rodava o tal programa do Ackermann, e muitas vezes ele caía mesmo. E caía e não podia misturar. Misturou aquilo ali, lascou. Você não podia misturar faixa com faixa. Cada cartãozinho era um ponto, com as duas coordenadas. Então se misturasse aquilo ali, misturasse o modelo, pronto. Lascou. Então era um problema sério. E a gente ia no carro, tudo, né? De Lucas para Mangueira. Isso. Esse equipamento aqui é um equipamento View de B8, é um dos equipamentos que eram utilizados para fazer o levantamento de modelo. Uma fotografia ficava nesse porta-placa, a outra nesse porta-placa aqui, e você tinha os botõezinhos ali que você controlava, né, ou minimizava os movimentos que a aeronave tinha na hora de fazer o voo. Né? Então a aeronave voava, então 3 movimentos de ângulo e 3 translações possíveis. Esses movimentos todos, modelo a modelo, eram digamos assim, consertados aqui. Então eu tinha que botar o porta-placa na mesma posição que o avião estava na hora que tirava o fotograma, para poder fazer a minha orientação correta.
Aqui é um detalhe, né, Posso te perguntar? Pode. A tirada da foto era automática na câmera, é isso? Lá no avião, instalado? Eles tem um tempo? Tinha o fotógrafo de bordo que ia junto. Ele ia controlando, inclusive ele avisava o piloto se ele saísse de rumo. Mas as fotos eram tiradas de forma automática. Ele só ficava ali monitorando. Também era manual, assim, ele acompanhava. Acompanhava. Nessa época. Aí coloca, aí liga e ela vai fazendo Ela vai, automaticamente. e ele vai controlando aquilo ali. Se Tá. os pilotos saírem muito do rumo. Inclusive, uma das queixas dos americanos, quando eles vieram aqui, vou ter até uma imagem que fala isso, era exatamente que o sistema inercial do Hércules, que era o avião que fazia o levantamento do AST-10, ele não era o que a propaganda dizia, era um pouco diferente. Aí o cara mostra, isso está lá no site dos veteranos americanos lá, eu consegui isso no site dele. Então, olha, uma coisa é propaganda, agora a outra é na nossa prática aqui, nós passamos foi sufoco, e ele tentando mal. Nós passamos sufoco, porque não fomos treinados para voar 9.000 metros, o sistema inercial não funciona direito, e graças à perícia dos nossos pilotos, ele falando, né, é que a gente conseguiu. Então, às vezes não é só com o brasileiro que mandei outras coisas, eles também têm as queixas dele lá. Então aqui tem um processo de restituição, tem um operador aqui, e ele ao olhar aqui, Bruno, ele está vendo lá em terceira dimensão aquele modelo fotogramétrico que eu mostrei lá no início, ele está vendo em terceira dimensão. E aí ele pode fazer a aquisição dos rios, hidrografia, sistema viário, tudo que é dado que a gente pega no território. Esse processo chama também, além de restituição fotogramétrica, estereocompilação. Então ele faz, na realidade, uma estereocompilação. Estéreo porque ele está vendo em tridimensionalidade, né? Ele faz em qual material? É papel? Aqui, olha aqui, tá vendo aqui? Aqui tem um computador, mas tira o computador daqui, tinha um braço mecânico aqui chamado pantógrafo. Aí esse pantógrafo tinha na ponta dele um lapisinho, em que ele, ao fazer a aquisição do rio ali, está traçando, o pantógrafo ali está traçando também. Nós temos aqui. Temos aqui mais, né? Mas não se não tem um B8 aqui, tem B8 aqui. Não trabalhamos Só tem o braço mecânico. Então, E para o céu, né? No caso aqui, esse tipo de trabalho, não para fotografias da Terra, fotografia do céu. Ah, tá. Vocês invertem a nossa referência. Legal, bacana. É isso aí. Então aqui eu tenho uma fase que é bem didática para explicar como que o mapa surge, né? Como que a cartografia surge. Então tem o limite do modelo, o primeiro elemento que eu faço é a hidrografia, depois da hidrografia sistema de transporte, é nessa ordem mesmo a aquisição, tá? Depois obras, depois curvas mestres de altimetria, depois curvas intermediárias, cotas, vegetação, e aí, modelo a modelo, eu vou juntando até fazer uma folha de carta inteira, tá vendo? Esse é o processo de confecção básico, né? Afinal, eu tenho minha folha restituída ou a estereocompilada, numa escala maior do que 1 para 1 milhão, ou 1 para 50 mil, ou 1 para 25 mil, ou 1 para 100 mil. Ou 1 para 250 mil. Existem folhas de 1 para 250 mil compiladas e existem folhas de 1 para 250 mil restituídas. Não tinham as duas linhas. As outras escalas maiores, não. 50 mil, 100 mil, 25 mil, todas restituídas. A impressão seguia também a ordem dessas... Vamos chegar lá. Vamos chegar na impressão. Depois eu tinha a organização da minuta, tá? Onde eu entrava com os nomes, né? A folha de toponímia, e está lá. Eu entro com o Canevar, com a rede UTM, com a legenda, as legendas, e está a minha folha completa. Bom, isso aí é a parte da aquisição. Então, no Brasil, como eu falei, o principal, eu diria que é o principal método de aquisição de fotogrametria, apesar de ter esse material de 1920, de 30, você vai encontrar materiais assim, mas em grande escala, foi esse aqui, voo feito pelos americanos, que é o AST-10, que foi feito pelo 10º Esquadrão americano, por isso que chama AST-10, Aéreo Squadron Team 10, é o 10º Esquadrão Aéreo Americano. Eles voaram praticamente 65% do Brasil daí para mais.
né? Então, como eu te falei, a execução foi entre 64 e 67, com aquele custo ali de 4 milhões de dólares, e no Brasil tinham os órgãos, né, de convênio, né? Pelo Brasil era o ENFA e por eles era o IAGS. Aí aqui tem uma foto histórica que eu consegui lá no arquivo do Coronel Crucoste. Coronel Crucoste é esse aqui, em que tem alguns representantes, né, do IBGE, DSG, DHN, Rotaer. Coronel Crucoste nessa época era do Rotaer. Ele está vivo ainda, está velhinho, tem quase 100 anos, mas está vivo ainda o Coronel Crucoste. Essa foto foi do arquivo dele, quem conseguiu foi o professor Mauro, que me arrumou. E aí era a turma lá deles, né? E a presidência da comissão do aerolevantamento era sempre de um militar, ou general, almirante ou brigadeiro, se revezava. Quem era do observatório? Quem está aqui? Peraí. Tem o René de Matos, que é o primeiro lá, da ANIA. A ANIA, a Agência Nacional de Aerolevantamento. O Crucoste, nessa época, ele estava na diretoria de rotas aéreas, depois ele foi do MRE. O Dorival Ferrari era divisão de geodésia e topografia. Tinha um americano chamado Rabito, do IAGS, da DSG, e tem outro do IBGE. Aqui não tem, nessa foto não tem ninguém do observatório. Não tem ninguém aqui do observatório, mas eu nem sei te responder se alguém do observatório participava. Não sei, pode ser que sim, pode ser que não tenho certeza. A foto que eu consegui da época, que é difícil documentação dessa época desse material, foi essa daí do arquivo pessoal dele mesmo, do Crucoste. Então, o total de levantamento do ST10 foram 1.447 folhas de cartão prosseguido. Isso não é pouca coisa, é bastante coisa. Muito. A área, eu vou mostrar aí depois no mapa, vocês vão ver que a área, 65% da área total do Brasil. Isso é um levantamento de mais de 5 milhões de quilômetros quadrados, percorrendo 70 mil milhas lineares, que equivale a 112 mil quilômetros. Aqui não está muito bom, mas essa toda aqui é a área do levantamento, também do ST10, é muita coisa. Praticamente ficou de fora só a área da Amazônia. E há uma área do Nordeste ali. Você vai perguntar, por que a área do Nordeste ficou de fora? Porque ali tem umas nuvens ali que não permitiam nunca, tem umas nuvens eternas ali que quase não permitiam que fizesse aquele levantamento. Então aquela área do Nordeste lá ficou meia esvaziada. E a Amazônia, em função da própria dificuldade de apoio naquela época de levantamento lá. Então eles pegaram mais Sul, Sudeste, Centro-Oeste. Né? A Amazônia veio a ser mapeada exatamente na década de 70. Por isso que eu falei para vocês, eu peguei o voo da Amazônia. Foi o programa de dinamização da cartografia. Aí voou a Amazônia, mas aí já foi outra história, não foi mais americano. Era o projeto Radan. Aí isso, pegou muito material do Radan também. Exatamente. Em 85 o Radan se juntou no IBGE, quer dizer, o IBGE absorveu o Radan. E aí junto com o Radan, além da cartografia, veio também toda a parte temática, né? Pedologia, solo, vegetação, geologia, geomorfologia. Fizeram mapa geomorfológico. Isso. Ainda tem isso. Um trabalho do Radan é importantíssimo. Dessa grossura assim. Até hoje, pesquisadores ainda utilizam o material do Radan. Muito bom. Então, esses aqui são alguns dados aqui deles, né? Eles calcularam mais ou menos 15 oficiais e 60 aviadores para fazer levantamento. As aeronaves eram a RS-130 e RS-135, que é o Hércules, né? Que alguns ainda voam por aí, vocês devem ver algum Hércules voando por aí, soltando paraquedas. Você que mora lá em Marechal Hermes, eles estão sempre voando ali. Búfalo é o É o próprio. Ele está soltando a paraquedista. Essa hora talvez esteja soltando. No meu tempo, jogava com vagão voador. Era um avião que era uma coisa assim, com 2 hastes segurando as asas. Ainda tem lá naquele museu. Fica exposto lá de fora. Ah, no lugar espacial. Vagão voador. O Hércules é esse aqui, ó. Tem 60. Tinham duas câmaras, está vendo? Essa parte ali, grande angular. E foram dois tipos de voo, o Sul-Sudeste e o Norte-Nordeste, Centro-Oeste. O Sul-Sudeste, a base era de Cumbica, em São Paulo, era baseado lá. E o Norte-Nordeste, Centro-Oeste, era baseado em Brasília. Esse é o Hércules. Esse aqui é o Hércules. Então ele tem fotos aqui. É o mesmo, a mesma aeronave. São os mesmos, né? E aqui uma das equipes dos americanos do ST10, uma delas, né? Isso tudo eu consegui no site deles mesmos, dos veteranos americanos, que está no ar. Depois tem aqui a referência está aqui,
E aí vocês, se vocês quiserem ter acesso também, vocês têm acesso a isso aí. Esse 1370 ali? Hã? Oi? O site É aquele lá. Aquele é a fonte lá dos veteranos dele lá. Se vocês quiserem dar uma futucada lá, é interessante. Vocês vão ver um monte de história lá interessante. Aqui está uma foto deles também em atividade, né, dentro do cockpit da aeronave, aqui controlando as fotogramas, e o cara aqui na rampa também tirando foto oblíqua. Isso aqui não é a câmera fotogramétrica não, tá? Eu, por algum motivo, eu peguei lá no site dele, e algum deles resolveu tirar foto oblíqua lá na rampa do avião. E aqui a tal da reclamação que eu falei para vocês, do cara que está reclamando aqui, lá é propaganda do avião, falando que o avião é uma maravilha, e ele aqui sentando o Mário na aeronave dizendo que tinha problema no voo inicial, na navegação inicial, que eles não foram preparados para voar em 9.000 metros, e estava dando uma reclamada aqui. Isso tudo está lá na... Essas fotos são dos anos 70? Isso é anos 60, né? Porque foi de 64 a 67. Eu achei que era 73 que você tinha falado. Não, 64 a 67. 64 a 67. Foi o levantamento. Depois, aí que tá, depois de 67... ou talvez até antes, aí o BGE e o Exército já começaram a trabalhar na confecção do mapeamento. Né? Depois de 67 eles foram embora, o material ficou aí, levaram uma cópia com eles. Né? Hoje, o Ministério do Meio Ambiente está interessado nesse material. Né? Para quê? Para resgatar os pedossolos. Né? Tem um projeto chamado Pronassolos do governo federal, que ele quer ver, quer enxergar como que era antes principalmente da invasão da agropecuária, do agrobusiness do Centro-Oeste. Então quer saber como era antes, a própria Mata Atlântica. Então qual é a fonte disso aí, para fazer essa comparação? O ST10. E aí o Ministério do Meio Ambiente está solicitando aos americanos, solicitou ao MRE, que o MRE fizesse injunções junto aos Estados Unidos para conseguir esse material. Embora nós tenhamos uma cópia aqui que fica armazenada, acho que não me engano, na CPRM. A cópia dos filmes está na CPRM. Mas alguém falou para alguém do meio ambiente que eles já tinham digitalizado esse material. E aí o pessoal pediu. Se conseguiu ou não, eu fiquei sem saber. Eu tenho o Marcelo Maranhão, que escreveu esse trabalho comigo sobre o ST10, e me passou aqui um e-mail que eu tive acesso, um ofício que eu tive acesso. Então, era o Ministério do Meio Ambiente fazendo uma solicitação ao patriota do MRE para que conseguisse, junto aos americanos, cópia desse material. Eu não sei se eles conseguiram. Isso foi em 2012. Até agora eu não sei se eles conseguiram. É porque até para demarcação de áreas indígenas... Também, tudo tem influência. Aqui tem um exemplo disso. Aqui você tem um exemplo disso. Isso aqui é uma foto do ST10. E isso aqui é uma foto atual. Então você vê que aqui é Mato Grosso. Então o agrobusiness já entrou aqui. Então, muito aquela acho que é Cerrado ali já foi para o espaço. Mas você tem como comparar, tá vendo? O rio está ali, o rio está aqui. Você tem como que dar uma comparada no que aconteceu em relação à vegetação original e como que ela está hoje. Então, esse é um projeto chamado Pronassolos do governo federal, que provavelmente isso pode ter sido desdobramento dessa solicitação de 2012. Porque esse projeto é meio recente, esse Pronassolos. Então, pode ser que eles tenham, se não conseguiram com os americanos, pegaram aqui no CPRM e estão fazendo esse tipo de comparação. É porque também tem esse projeto para nascentes do Rio, que agora não se desmata mais, para poder a produção de questão ambiental, né? E tal. Então você tem que ver como é que era, né? Isso. E agora tiraram para voltar. Essa é a ideia. Essa é exatamente essa a ideia. Né? É recuperação do chamado pé do ambiente. Né? Eu não sou especialista, mas é isso aí que você falou. Bom, aí aqui é uma evolução desse mapeamento. Isso aqui, até 1949, eu só tinha isso aí, em termos de sistemático. Né? Aí aqui vai aumentando, 50, 59, 60, 70. Feito isso no IBGE. IBGE e Exército. Eles dividem essa tarefa. Então tem coisa aqui do IBGE, tem coisa aqui do Exército. Eu acho que tem uma outra mais à frente que vai especificar quem fez o quê. Aqui já na escala de 1 para 250 mil. Tá? Como é que tem uma área? O Brasil é um continente, né, na verdade. Então, é muito interessante. muito trabalho, não é uma área de Portugal, da França, da Alemanha. É uma Europa inteira. É um continente. É um continente, então dá muito trabalho. Tá vendo aqui, Bruno? Tem a parte daqui do DSG, tá vendo em verde.
O do Radan, que o professor citou lá, e do IBGE em azul. Então, na realidade, é meio que dividida a tarefa. Cláudio, eu quero te fazer uma pergunta, vou deixar para depois, mas posso fazer agora. Pode. O Radan não é aerofotogramétrico. A base Tá, material. Radan é mosaico de radar. De radar. É. E aí, queria saber, pela tecnologia do radar e da fotogrametria, Uhum. se eles são intercambiáveis, né? A questão de fazer um mapa, de associar as imagens. Não, na realidade, os mosaicos do Radan, eles, digamos assim, eram menos precisos do que Vamos para 250. a fotogrametria. Um para 250 mil. A origem é um para 250 mil. Acho que o produto final eles botavam em 1 para 1 milhão, mas a origem é para 250 mil. Então eles não eram tão precisos, e não só em termos de precisão, mas em termos também de interpretação. Uma coisa é você interpretar uma fotografia aérea, outra é você interpretar uma imagem em radar. Só vamos fazer altimetria. São coisas complicadas. Não dá para fazer 3D com ele. Exatamente. Quem gosta muito da imagem radar são geólogos. Aquilo para geólogos, eu sempre ouvi falar isso. Uhum. E os geólogos adoram a imagem radar, porque para eles, o trabalho que eles têm que fazer, aquilo é interessante. Mas, se você for comparar em termos de precisão cartográfica, a aerofotogrametria ela é melhor do que... Mas você não tem como desprezar esse tipo de trabalho, de forma alguma. Até porque ele é muito importante para os temas. Geomorfologia, né? Geomorfologia, geologia, pedologia, vegetação, isso tudo o radar. Se bem que o radar ele vai na vegetação, né? É justamente essa a vantagem do radar, que você não tem a vegetação atrapalhando o relevo, você enxergar o solo, você enxerga o solo nu. O radar tem essa vantagem e tem a outra vantagem de perpassar nuvem. E tem a outra terceira vantagem de fazer levantamento à noite. É tudo. Coisa que a fotografia já É não um tem. morceguinho. Não precisa de nada. Então, para um país continental como o Brasil, com áreas de nuvens, então o radar funciona. Lá naquela região que é ITCZ ali, onde está a maior parte das nuvens ali. Você tem que esquecer um pouquinho essa coisa da precisão. Esquecer um pouquinho essa coisa da precisão e... Não, amigo, foi importante. É importante. Quando eu estou falando, até hoje tem pesquisadores que trabalham com Radar é fantástico. material do radar. Tem tentativas de encontrar até crateras de meteoro do lado do radar, que é mais fácil. Você está sem a cobertura vegetal, você consegue enxergar toda a morfologia do Sol. Se tiver um objeto, uma cratera ali, você enxerga facilmente. Uma das bandas dele, como o professor lembrou, é atravessar a vegetação. Então ele ia lá no terreno mesmo, coisa que a fotografia aérea também não consegue. Por isso que eu passava sufoco para ficar escolhendo copa de água. Eu não vi embaixo da copa, só vi a copa da água. A imagem de radar, ela vai lá no Ali naquela uma determinada de Maranhão com Piauí, tem uma cratera de meteoro ali de 5 km. Eu nem sabia. Então teve muitas vantagens. Aqui o mapeamento... Bom, aqui a gente vai falar do preparo para impressão analógica. Então, pode voltar um pouquinho rapidinho? Para o slide anterior? Sim. Esse aqui. Esses vazeios cartográficos, também dizer. Hoje não existe mais vazio cartográfico de 1 para 250 mil. Está coberto. Nós temos ainda 1 para 100 mil, não tem as 3.036 cartas do Brasil, 1 para 100 mil, não tem cobertura para todas. Mas 250 mil, sim. Agora, a razão disso aqui, provavelmente era área de nuvem, provavelmente era de nuvem. Ele não era mais radar. Aí não era mais radar. Aí aqui já é o mapeamento sistemático, 250 mil mesmo, ou do IBGE ou do Exército. Mas hoje já tem todo o Brasil mapeado. São as duas únicas escalas do Brasil totalmente mapeadas. 1 para 1 milhão e 1 para 250 mil. E aquele buraquinho lá em cima, que não é Brasil. É verdade. Aquele lá de cima já acho que é Venezuela, eu comum. Venezuela Bem lembrado, não é mais Brasil. Só esses dois aqui. E aquela área do Nordeste fatídica. Que as nuvens ali, as nuvens eternas ali, para fazer o levantamento. Para fazer a tomada ali não era fácil não, porque a nuvem não deixava. Aqui vamos falar agora do preparo para impressão, que era na analógica, né? Então isso aqui é uma folha chamada, um plástico na realidade, né? Scribe Coat, que era, eu vou explicar isso mais à frente aí, mas era um dos plásticos que eram utilizados no preparo para impressão na época da cartografia analógica. Tá? Tem um carrinho aqui. Eu trouxe algum desse material para vocês verem, depois eu vou mostrar aí. Trouxe o carrinho, trouxe
Mas vamos ver aqui. O preparo para a impressão analógica é baseado nesse método de impressão CMKY, ciano, magenta, amarelo e preto. Diferente de hoje da digital, na fotogrametria digital, eu trabalho com o sistema RGB. Então, na hora que você trabalha com o sistema RGB e você vai imprimir para a CMKY, as impressoras normalmente têm um programa que transformam de um sistema para o outro sistema. Mas o sistema de impressão na época da analógica era o CMKY, né? Ciano, magento, o yellow e o preto. Isso existe no digital, né? Existe. No Corel tem. Existe. Sim, mas você tem que fazer a transformação. Porque normalmente na tela do computador, Tem diferença. o sistema televisão é o RGB. Agora, quando você joga no papel, aí normalmente é o CMKY. Esses programas hoje em dia você pode adaptar na tela. Na tela você Você já vê o resultado do que você vai obter no que papel. vai ser impresso. É verdade. Mas, na verdade, a diferença é quando você imprime da tela para o papel. Mas aí tem a ver com o papel que você está imprimindo, com o tipo de tinta. Isso é uma queixa que a gente escuta muito. A pessoa fala assim, mas eu quero ver no papel que não é o que está na tela. A resolução é muito melhor. A não ser que você peça para gráfico uma impressão de prova até você chegar Ao resultado que você quer. Mas se você Mas vamos deixar a sua isso impressora local. Eu quero que saia do jeito que eu estou. Não está do jeito que eu estou vendo no computador, mas aí é um outro problema, você tem que averiguar por que está acontecendo aquilo. Aqui, como eu te falei, Bruno, eu tenho aqui um original de impressão. Então, só que aqui é 1 milhão. Né? Então, esse aqui já foi obtido através de compilação de escalas maiores. Normalmente de 100 para 250, 250 para 1 milhão. Então, aqui numa folha de 1 para 1 milhão, você tem 16 folhas de 1 para 250 mil. Reduzindo-as e fazendo seleção em curvas e no próprio traçado geométrico de algumas feições, você tem o original de compilação da CIM. Agora, a partir desse original de compilação aqui, eu tinha todo o processo de envio para a impressão. A gente vai olhar aqui agora. Então, a primeira coisa, fazer a seleção de elementos da hidrografia. Lembra que é mais ou menos o inverso do que eu fazia lá. Primeiro que eu faço lá a hidrografia. Aqui eu já fazia a primeira seleção da hidrografia. Depois da altimetria, depois elementos de planimetria. Tudo isso era por cor. Então, a hidrografia era azul, aqui a altimetria é sépia e preto, a planimetria preto, né? Então, após a elaboração desses originais de compilação, é realizado um processo fotográfico no objetivo de obter negativo desses originais. Ou seja, eu fotografava cada um desses aqui que eu mostrei, para gerar um negativo. Eu estou mostrando mais ou menos na ordem do processo, né? Esses negativos depois eram utilizados para reproduzir fotoplásticos, que são aqueles cor de abóbora, scribe coat, né? Para fazer a separação de cores. Então aqui, ó, é o meu negativo que eu fotografava aquilo que eu mostrei antes lá. Obrigado, querido. Estou precisando mesmo. Então isso aqui é um negativo e eu fazia isso para cada um dos temas, né? Estou mostrando só da hidrografia. Negativo da altimetria, negativo da planimetria. Aí eu retocava. Tinha um monte de canetinha que eu saía retocando. Por exemplo, se um fotoplástico desse aqui tivesse um mosquito chapado ali, não podia, porque isso foi impressão. Então tinha que ser retirado, ia ter que fazer algum tipo de retoque. Ou mesmo retoques no próprio processo, né? Em si, você tinha algum problema, você tinha que retocar. Tinha as canetinhas para retocar. Aí um novo fotoplástico que a gente usava após esse processo aí, da fotografia de negativo, era o scribe coat. Então, esse aqui é o scribe da hidrografia. Sem aquele trabalho de gravação. Aqui não está dando para ver direito, né? Mas sem aquele trabalho de gravação. A ideia é que a luz perpasse, nesse caso aqui, a cor azul, né? Então, eu usava esses carrinhos aqui, né? Carrinhos de gravação. É aí que eu digo que o processo era muito artesanal. Você vai ver que o processo é artesanal. Isso é manual que você fazia? Manual. Igual a menina estava lá no início da apresentação lá. Então, era um negócio que demorava muito, né? Esses carrinhos aqui. É tipo um pantógrafo também, não? Oi? É tipo um pantógrafo esse carrinho. Carrinho, eu vou mostrar para você. Mas aí, você pega na mão...
Seria um pantógrafo, digamos, sem braço mecânico. É a mão do operador que ia aqui no fotoplástico, uma mesa de luz, com luz jogando de baixo para cima, e aí ele ia abrindo ali o caminhozinho. Então isso aqui já é após o trabalho do operador, né? Ele abrindo. Anteriormente, como ia para a mão do operador. Mas ele faz o quê? Gravação do papel? É isso? Um papel especial, não é isso? Raspando esse plástico aqui. Um gravador, aí raspando esse plástico aqui. Qual é a ideia? É que você abra, tem uma abertura ali, em que só, mais na frente do processo de impressão, só vai passar a luz azul. Vai gravar o azul, que é a hidrografia. Então aqui já está aberta, né? Aqui é a altimetria. Agora, você imagina fazer isso aqui, ó. Uma curva não pode cruzar com a outra. Então você imagina o trabalho. Você pega uma folha de Petrópolis, de Teresópolis, fazer isso aqui. Qual o milímetro desse material que você gravava? A ponta dele? Deve ser muito pequeno. Boa pergunta. Depois eu vou te mostrar ali, porque eu trouxe os carrinhos aqui. Mas eu acho que em termos de talvez 2 milímetros, porque inclusive as linhas variavam também, entende? Então tinha linha dupla, tinha carrinho duplo, né? Então tem linhas mais finas, tem linhas mais grossas. Então dependendo do elemento que você fosse trabalhar, você ia ter a dimensão diferente. Mas eu creio que 1 milímetro, 2 milímetros, 3 milímetros ficava disso aí. Mas isso aí não é sobreposto. Isso aí você faz todo esse traçado numa chapa só aí. Sim, na mesa de luz. Sobreposto, faz as mais grossas, faz mais finas. Na sobreposição, você vai fazer depois do processo da impressão. Quando você fizer a prova química, vai juntar todo mundo. Aí você sobrepõe. Mas o trabalho assim, de levantamento daquela cor, seja sépia azul, era individual. Botava o fotoplástico na mesa, de luz, e ia abrindo ali. Uma placa dessa, como essa, demorava quanto tempo para fazer? Boa pergunta, cara. Um dia, uma semana? Mas dependendo, se você pega uma Petrópolis Teresópolis, vai ir 2 a 3 semanas para fazer. Uma só. De 1 para 100 mil. Não, cara, aqui 1 para 1 milhão. 1 para 1 milhão. Mas aí isso é a mesma coisa. No caso, porque o trabalho vai ser em função do que você tem para levantar ali. Tá certo? Vamos descobrir 25 milímetros. 25 milímetros. Então, eu falei. Não, a gente ficou na verdade. Não, o filme, né? Não, perdão, 25 centímetros. 25 centímetros? O filme, né? Você está falando do. A largura, na chapa. Fotográfico. O filme, a largura, ele tem 25, não é daqueles 35 milímetros, é 3,5 centímetros, é 25 centímetros. Você está falando lá daquela pergunta lá no início, daquela pergunta do início que você fez? Qual a largura do tá. Agora eu estou meio sujo. Mas eu entendi. Eu entendi. Agora que eu vi aqui, é um rolo enorme. Era rolo? É um rolo de 25 é isso assim. um rolo variado de 75 a 150 metros. Para pegar um voo todo, não precisar ficar trocando. Bom, vamos lá. Você compra Aí, aqui, o azul hidrográfico, são as linhas de batimetria que estavam no oceano, né? Vou passar um pouco rápido aqui, só porque isso aqui vai meio que... Aqui o vermelho, que é estradas em vermelho, estradas em preto. Aqui, como eu falei para vocês, tem gravação dupla, né? Então, linhas duplas, substrato de ferro. Um carrinho duplo de gravação. Tem a canetinha que retocava ali embaixo, os retoques eram feitos também. Né? Isso aqui era uma peça que era utilizada no Peel Coat. O Peel Coat servia para quê? É um plástico parecido com o Scribe Coat, mas ele era avermelhado. Para quê? Para pegar área, superfície. Então lagoa, lago, oceano, tudo era levantado com o Peel Coat e é essa faquinha aí que fazia levantamento. Olha lá, tá vendo? Você levantava assim, ó. Olha lá, as áreas. Tá vendo? As áreas são levantadas assim. Agora você imagina, cara, o trabalho que dava. O cara não podia beber depois do almoço, porque ele não ia conseguir fazer isso aqui. Podia beber 3 dias antes. E olha que eu conheci muitos que bebiam, mas ele era proibido pelo chefe de fazer. Não, bebeu, vai para casa. Porque não ia conseguir fazer isso aqui, estragar isso aqui era caríssimo. Esse material era caríssimo, né? Então, o cara bebeu, não podia fazer isso aqui de jeito nenhum. Depois do almoço, não ia para casa. Ou seja, sexta-feira já deu trabalhando. Sexta-feira não rendia o trabalho, viu? Trabalhando já Tem que ter uma mão e tem que ter uma precisão muito boa. Claro, você tem que, senão você estraga o trabalho. E ele está fazendo uma gravação. Exatamente, o trabalho. E esse material era caro. É caro, muito caro.
Aqui você podia ter cores diferentes, misturando porcentagem de cores também diferentes nesse sistema CMKY, né? Então aqui eu o gosto da isografia. Aqui, como a 1 milhão já tem a altimetria por cores, então tinha essa coisa de dar percentagem diferente para ter a cor da altitude correspondente. Por isso que tem aqui, sendo 10%, cada um vai corresponder a uma altitude na 1 milhão, tá vendo? Tudo isso é originais que eram gerados na 1 milhão. Isso aqui, Bruno, é o que os alemães fizeram na carta de 22. Eles pegaram esse material, o original, que o Brasil entregou original para eles. Até então, a gente está achando que foi feito no Brasil. E os alemães pegaram e fizeram esse processo aqui lá. Agora eu te pergunto, onde está isso? Se tiver, está em Berlim. Na Alemanha? Destruíram? Voltou para o Brasil? Isso é uma missão para a gente descobrir. Entendeu? Que a de 22 foi impressa lá, vocês têm certeza. A compilação, de repente, já tem alguma dúvida. Mas a impressão foi feita lá. Foi esse processo aqui que eles fizeram lá. Mas tem que descobrir aonde imprimiu. As chapas estão lá. Eu acredito também. Do jeito que os alemães estão organizados, Porque a eles base devem ter guardado. da impressão deve ter onde foi feito. E a cidade. E tem mesmo, tem. É lá que estão, porque a gráfica fica com isso. Então pronto. Então isso está guardado na Alemanha. Todo esse material aqui de 22 está guardado lá. Com certeza. Com certeza. Aí o amarelo, 20%. Se a firma existir, provavelmente está na firma até. Acredito. Tem até um menino que está lá que ficou de procurar isso lá pra gente. A firma não foi bombardeada na Segunda Guerra. Boa Às vezes lembrança. elas Isso foi bombardeado. Boa lembrança. Não, às vezes elas juntam com outras e fazem novos nomes, mas aí elas se juntam. Teve uma São guerra. rastreadas. Aliás, tiveram 2 guerras, né? Sim. De lá pra cá. Não, uma só. Uma. É. Foi do 22? Foi a outra foi anterior. depois, Pegou a segunda. Vocês teve uma guerrinha aí que Uma segunda. tomara que tenha conseguido sobreviver o material lá. Né? Aqui o Canevá, negativo do Canevá, tinha a prova química. Tinha uma prova química, a segunda prova química, onde eu misturava as cores para obter o resultado. Não ficou muito claro para mim o que é prova química. Prova química, no filme vai aparecer isso lá. Porque você mesmo falou assim, o que é aquelas bilhas que aquele cara tá balançando ali? Na verdade, aquilo faz parte da prova química. Aquilo faz parte da prova. Eles utilizavam, não sei o nome, fixadores, aquele material de revelação fotográfica, né? Para uma delas, a primeira, juntava a toponímia nas cores anteriores. A primeira eu juntava a toponímia. Tem aqui um material que eu gostaria de mostrar a vocês. Se vocês vendo ao vivo aqui, talvez seja até melhor. Mas isso tudo era por processo químico. Essa junção das cores, da toponímia. Uma delas, acho que a segunda, eles chamavam de cromalin, que também seria uma final, já com a toponímia no corpo da folha. Antes não, ela só estava superior. Né? Então tem a cromalin que juntava a toponímia no corpo da folha. Mas eram processos químicos que eles faziam em laboratório, utilizando fixadores. Esse processo eu não domino muito bem, mas eu sei que eles utilizavam isso para obter o resultado que eles precisavam. Aqui é a segunda de cores. Aqui é a parte da toponímia. Então, na toponímia, antes de você gerar os tipos, hoje a gente vai lá no Word, né, e você escolhe todo tipo possível e imaginável de letra que você quer. Mas nessa época aqui, eles, por exemplo, nome de cidade. Isso aqui é o nome de uma cidade, Santa Rosa do Viterbo. Então tem um código do tipo de letra que eu queria. Então isso aqui, depois dessa relação aqui, tanto das cotas, do nome das fazendas, do nome das cidades, cada uma com um código diferente, com seu tamanho diferente. Isso ia para uma máquina chamada linotipo, e aí você gerava ali digamos assim, os filmes que você ia pôr no documento da toponímia. Mas com os nomezinhos todos eles aqui já codificados com seus tamanhos, etc. Mas isso aqui é a foto de como eles faziam, uma coisa bem manual, né? Bem manual. Esse aqui é a máquina, tá vendo? É a chamada foto compositora. Gerava aqui no final
o nome da fazenda Santa Rosa do Viterbo, aparecia aqui no filme. Esse filme depois era recortado e colado lá no meu original de impressão. Aí eu fico lembrando disso, né? Hoje você faz o Word e você escolhe todo tipo de letra, de símbolo que você quer lá. E nessa época você tinha que construir manualmente cada símbolozinho daquele, né? Então a coisa era bem artesanal mesmo. É aquela máquina de tipos, né? Manual. Parece um rotulador, né? É, Parece uma com rotuladora. adesivo, né? Antigamente tinha. Só que esse projeta no papel fotográfico. Tá. Você deve ter trabalhado com isso também, não trabalhou? Não, com isso não. Porque, não, isso é muito específico para a fotogrametria. Vocês na astronomia não usam nada parecido, não. Tem uma máquina de tipos aqui, mas ela é bem mais antiga, para placa de Sim, é para fotográfica. marcar o horário dela. É. Mas isso é digital até, você botava a marcação digital. Não, nós temos uma manual. Acho que está lá em cima, lá no corredor, ela com as placas e a rodinha com Para os tipos. rotular, eu sei qual é. Já sei. Projetor de placas, né? Isso aqui, na verdade, lá no IBGE, que é onde eu conheci, eram dois mudinhos que trabalhavam nisso aqui. Não sei se botaram os mudinhos por causa do barulho, era fazer um barulho, mas eram os mudinhos que trabalhavam aqui na geração das letrinhas. Né? Aí o trabalho dele gerava nisso aí, tá vendo? Então isso aqui era exatamente a impressão no filme, aí você cortava o filmezinho e cada um com o seu nomezinho, depois colava isso lá no seu documento. A nomenclatura era feita separada, porque você tinha que ter cuidado na hora de colar isso aqui também, para você não ir por cima de uma estrada, ir por cima de um rio, de um aeroporto, né, entendeu? Então isso era feito também artesanalmente, né? É uma forma meio artesanal, bastante artesanal. Aí aqui os nomes já geravam negativo de colagem, negativo do preto, negativo do azul, negativo do sépia, negativo do vermelho. Aí tinha uma terceira prova química, que era a última revisão de todo o processo, juntando elementos miliares, máscaras e textos. Aí a terceira prova química já era juntando todo mundo. Eles iam fazendo provas químicas, entendeu, professor? Ao longo do processo, né? E aí, no final fazia uma terceira com todo mundo. Aí aprovou, aí vai gera aí gera a placa de impressão para imprimir. Após esse processo, eram gerados fotolitos, utilizando os scribes, que o curso negativo da colagem. Na verdade, a cartografia cedia o fotolito para a gráfica. A gráfica, com os fotolitos, gerava a placa de impressão. O fotolito é um filme transparente, onde está todos os elementos, né? O do vidro em vermelho, o do em sépia. E as cores especiais, que eram a combinação deles, né? Porque isso aqui, na verdade, que vai dar. Isso aqui é o fotolito do preto. Vai dar a cara final do mapa, né? Fotolito do preto, fotolito do azul. Você vê que ele é o inverso do negativo, né? Fotolito é o inverso do negativo. Fotolito do vermelho, fotolito do sépia, altimetria. E aí as cores altimétricas, ciano, amarelo, magenta. Aí sim, gerava após o fotolito a placa para ir para a impressora. E a impressão era offset, é esse método offset aí. Também aqui processo químico, né? O próprio offset vem do fato da impressão ser indireta. A tinta passa por um cilindro intermediário antes de atingir a superfície do papel. Ou seja, eu tinha aqui a minha chapa de impressão, mas a chapa de impressão não vai direto no papel. Ela passa por esse cilindro aqui, que tem essa tal de blanqueta aqui, que é um emborrachamento com camadas de lona, essa blanqueta, e que essa blanqueta aqui é que vai gerar a impressão aqui no papel. Eu achava que era direto na chapa, e depois que eu vi essa figura aqui, eu vi que não, que tinha esse intermediário aqui. Tem aqui um cilindro que umedecia essa placa, e o que eu jogava tinta aqui. Então tinha uma passagem para cada tinta. Para cada tinta você tinha uma passagem desse método offset. Para cada uma das 4 tintas, né? Ou da cara de todas? Todas.
Aqui, ó. Isso aí no final você fazia isso aqui. Por isso, se você for lá na gráfica do IBGE, você vê aqueles galpões enormes, que eram máquinas maiores que essas daqui ainda. Porque era aquele galpão enorme, aquelas máquinas todas para imprimir. Inclusive lá também eles imprimiam carteira profissional na época, na gráfica do IBGE, além desse mapa aqui, as carteiras profissionais eram impressas lá. Aquele ali da Armaria? Não, era lá em Parada de Lucas, onde eu trabalhei. Um galpão enorme. Você chegou a conhecer lá? Conheci. Um galpão enorme. Lá imprimia as carteiras, eu lembro disso, imprimia também as carteiras profissionais. Então os módulos de impressores, aí tinha lá. Isso aqui já é impressão, né? Primeira passagem Luciano, segunda passagem magenta, amarelo. Isso aqui para imprimir vermelho. E aqui, esse aqui é como se você considerasse a carta já impressa. Certo? Isso aqui é uma gráfica. Essa apresentação formal termina aqui, entendeu? Agora, Bruno, a gente podia passar o filme, né? Uhum. Então vamos começar de forma aqui. Tem um filmezinho aí que o Bruno é responsável por resgatar esse filme aí, foi lá no Exército, resgatou o filme. E vocês vão ver algumas dessas. Quinta divisão de levantamento. Tá lá na Conceição. Lá na Conceição. Algumas dessas coisas que eu falei, vocês vão ver aí. Inclusive, a gente visitou uma vez lá em seguida, né? Eu não conheço aquele da Conceição, gostaria de ver. Nossa, Aí a pessoa vai conhecer o valor. Não, o valor eu sei, já vou do escuro. Lá, mas- Pra ir ao valor e nunca entra É ali. rapidinho. Mas vale a pena você ir, porque é bacana lá. Eu vou fazer. Menos de 10 minutos tá lá. Tem prédio histórico. De que ano esse filme? Aí eu acho que tem a parte do campo, né, Bruno? Também. essa é a parte 2. E a parte. Anos de filme. O ano do filme? Aqui, ó, A nossa. narração do Luiz Jatobá. Acho que você nem conheceu. É qual é essa? Tom Perez. Ela não conheceu, não. Ela não. Olha isso, uma pistola. Interessa. Esse é o B8, tá vendo? Aquele que a parede que eu mostrei. Olha o pantógrafo. A pontinha lá do lado. Você está vendo uma restrição, né, no Isso. field lá. E ele, o pantógrafo do lado dele está traçando lá o que ele está restituindo. Essas manivelas aí, ele percorre o modelo todo. Ele anda no modelo movimentando as manivelas ali. Esse era outro sistema também de restituição, diferente do B8. Aí você botava um óculos, esse óculos tinha uma lente vermelha e uma azul. Aí você, quando olhava ali, a projeção, os projetores ali, você via em terceira dimensão e fazia a restituição. Então, o mesmo trabalho do B8, só que era um outro equipamento, chamado Ballplex, Multiplex. A visão e o relevo desses aparelhos servem para o traçado de curvas níveis e pontos do terreno com a mesma altura. Cada haste dessa representa a linha de ângulo da foto. Cada haste dessa aí. Exatamente. A materialização. E ajusta? É que esse aí é outro equipamento, né? Diferente do View de B8. Ele aí está vendo terceira dimensão o terreno.
Ou seja, isso aqui é o precursor do filme 3D, né? Hoje tu vai no cinema, bota aquele atriz, é 3D. Esse é o Ele botou a filha ali também, já via. Isso. Ele vê em terceira dimensão. O único curso médio de formação de topógrafos. Aí já é parte do campo, né? Estudam em manobras aeronáutica, marinha, exército e civis no Instituto Brasileiro da Reforma Agrária. É os trepézios. Isso. Aí é a tacometria mesmo, a mira, teodolia, nível. No campo, desenvolvem os alunos do curso de topógrafo os conhecimentos adquiridos irão aplicar no planejamento e desenvolvimento Então, nacional. Marcia, lá na Quinta DL tem muito equipamento que eles botam lá para exposição e reserva técnica também. Esse é humilde, né? É um T2. É um T2. Mas acho que eles têm esse. T3 é maior, né? Nós temos um T2 e um T4. T4 é a lunetão, né? É. É a mulher astronômica. Ele aí é um T2 mesmo. Olha lá, viu? A mira, É um T2. então é tacometria. Ele é verdinho. Isso. E ele é menorzinho. Né? Pirâmides colocadas pelos serviços geográficos do Exército marcam os pontos em que são colocados os aparelhos para medição e nivelamento do território nacional. São marcos geodésicos que devem ser preservados para que todos possam utilizá-los em levantamento do nível. Tem uma certa arte De nessa que filme. ano? De que ano é esse filme? Só para eu ter uma Olha ideia. sobre aproximadamente, porque não tinha data lá. Mas agora não estou me lembrando não, mas tem no YouTube esse vídeo, no nosso canal, e lá tem a descrição. Deve ser anos 60. Década de Tá 60. certo Anos 60. Eu acho que é 60. Depois de 64, foi pagando. Sabe por que eu acho que é 60? Por causa do Luiz Jatobá. Porque nessa época ele apresentava no jornal. Mas ele apresentou um tempão, repórter essa, repórter essa, isso. Eu não sei se ele era do repórter, Jatobá. Não? Tinha um outro que eu tenho em mente que não era repórter. Era Mas outro, os pois é. institucionais do Exército, toda a campanha lá Era o para Heron do Centro-Oeste. Mas o Jatobá fala muito no cinema, No né? cinema, falava no Canal 100. Canal Ih, 100. Canal 100, Canal exatamente, Canal 100. Mas então deve ser 60, por causa É, anos do 60, com certeza. Isso deve ser 60. Olha, aqui os aviãozinhos ali à esquerda era Esta cena a noiva uma do. visão obtida através das câmeras de fotografia aérea. Ali eu tenho garrafaminha. Maravilha, né, rapaz? É bom ver isso, né? Como era, né? Parece uma cidadezinha hoje que a gente gosta de ir no interior, né? Que tudo lá, sem carro. Olha o Corcovado. Central. É uma Presidente Vargas vazia, viu? O lado da Olha o arco tá lá. O valor histórico do vídeo é tanto científico e tecnológico Com quanto certeza. a topografia Com urbana. certeza. Não, o termo do Já tinha uma Já terra. tem um recém-inaugurado. É, já tinha uma terra. Essa foto é fantástica. É um curtinho. É, Não, mas tem a outra a outra parte. parte. A outra parte aí. A outra parte que mostra também o... Muito obrigado. Hoje essa parte foca mais no preparo para a impressão, eu acho. Faz tempo que eu não vejo Aquela parte na aquisição, essa parte no preparo para a impressão. Militares trabalham na missão de recuperação que obedece jogo urbano das distâncias reais. essa parte já é o que? Então, Eu acho que ainda é a instituição aí, que eles estão. Ele está lá no Manivela e está no equipamento ali. Ainda é a instituição, tecnologia. já mostrou esse vídeo pro Koski? Não, rapaz.
Esse equipamento é um equipamento de restituição chamado estereotopo. Antes do Video de B8, tinha esse estereotopo aí. Aí você restituía em cima do par, mas fotografia, não era filme. Tá com espelho, né? Existe estereotopo ainda no Exército, BLE, acho que alguns já estavam. Ali eu tenho a impressão que já é a mesa de luz, tá vendo? Cada um deles está sentado com uma mesa de luz ali. Gatoscópio, né? Que chamava. E fazendo aquela abertura do escravo. A luz vem de baixo, ó. Olha lá, tá vendo? Isso é uma original da gravação. Já aberto, tá vendo? O scribe já aberto. Colocação de nomes, indicação de altitud, colocação de paralelos, convenções de fato, Deixando o foco. instruções para Ajuda, né? Você vê que até a forma de filmar é meio amadora, né? Olha lá, ele tirando as áreas superficiais, tá vendo? Tá no coach lá no. Exatamente. Ali está retocando. Era uma obra de arte naquela época. Isso, era uma obra, era um trabalho artístico. Vocês vão ver ali, vou mostrar para vocês ali, a forma como eles escreviam. O fotoíndice. O fotoíndice, tá vendo? Olha lá. Mosaico. Mano. Só que hoje é tudo digital. Ele deixou aqui no material mesmo, jogava no chão. Olha lá. Você já pensou em juntar essas fotos todas? Cada fotografia recebe o seu número de indicação, que permite a qualquer momento. Aí o normógrafo, estava fotografando ali. E o armazenamento do filme. Continua igual lá, né? Provavelmente isso aí era ST10. Só que esse material hoje está na CPRM. Você foi lá nessa reserva técnica? Tá vendo? A CPRM que guardou. Não, mas naquele ideia tem muito. Tem filme também? 25 centímetros. Eles trabalham ainda com os filmes fazendo uma. Trabalho, né? Hoje eles passam por meio digital, né? Masterizam, né? Dá pra ver bem o tamanho, 25 centímetros. Né? Ali, né? Você chegou aí nesse local, né? Eu não sei, mas estava aparecendo na quinta da L, mas não tenho certeza. Esse processo aí, tá vendo que você falou? Eu não sei que direção é. Esse é o processo, é uma prova química. Olha lá, tá vendo? O papel das bilhas, eles ficavam balançando para tirar o produto químico e aparecia o cromalim. Olha lá, tá vendo? Balançava e aí por baixo vai surgindo o mar. Tirava o produto químico com isso aqui. Entendeu? Isso é produto químico, viu, professor? Lá. É uma espécie de abrasivo, né? Ele usa como abrasão essas bilhas que são lisas, não são muito ásperas. É como se fosse um carborundo muito fino, então ele usa para lixar aquilo. Imagina, bem fino. Aí isso é a chapa de impressão. Ela é meio de chumbo, tá vendo? É chumbo? Ela tem chumbo no material, a chapa de impressão. Aí esse é o. Isso aqui. Exatamente. Ele está tirando o excesso aí. Exatamente. E eles trabalhavam sem dúvida, né? Não fazia tão mal assim não. Ele também trabalhava sem fixador, revelador. É só o cheiro que era ruim, né? Um fixador. Só o cheiro da cara. Só o cheiro. Depois você acostumava. É que nem outro. Aí já, acho que a impressora já é a máquina offset, olha lá, tá vendo? É isso mesmo. Cada uma com uma cor. Isso. Os projetos de interesse nacional são feitos com bases na cara da topografia. Oleoduto, refinarias, grandes indústrias, portos, agricultura, irrigação, hidrelétricas, colonização, tem a sua marca, o seu nascedor. Nessa época aí, o objetivo final era gerar o produto impresso. Esse era o objetivo. Hoje, o produto impresso é só mais um dos subprodutos. Nessa época, ele era o produto principal, a carta impressa. É a secadora, né? Aquela. Parece que sim. Parecia a secadora. Aí no que ele vai tirar, vai aparecer, ele passa alguma coisa aqui no fundo. Olha lá, ele limpou, é produto químico. É um ácido. Para secar ou para. Sabão direto de beleza. Limpando.
Não é corrosivo. Não é corrosivo, eu achava que não é corrosivo. Não. Isso eu imagino que seja tipo da câmera, que ele batia A câmera foto para tirar o negativo. Ah, tá vendo? É uma É câmera. a câmera escura. Lembra que ele batia foto para gerar o negativo? Sabe onde é que tem um negócio desse grande ainda? Lá na Quinta DL, quando tem um local que parece uma igreja, na verdade foi feito para ser um paiol escondido, para o humanitário. Se você for até o fundo, quando você começa a ver a estátua, do lado direito tem uma parte quebrada. Tem uma câmera dessa gigantesca. Vai ver assim que Não usa mais, é dessa Não, tá abandonado lá. Vai ver que é dessa O época. interessante é esse equipamento todo. É uma câmera a gente não gigantesca. tem referência até para se resgatar esse material. Tá lá porque estragando. eles estão obsoletos. Tá lá estragando Tentamos completamente um na acordo com eles, aí troca com o comandante, aí volta para trás. É complicado. Trocou de novo o comandante lá. E o IBGE também é complicado. Também. Agora o IBGE quer fazer um museu. Essa história do museu escuta aí. Eles querem fazer 6 um museu. anos. Aí eu fico pedindo, já tentei para amanhã pegar e tudo, mas ele, não, vamos Esse fazer o pessoal nosso do museu museu. tem um carinho pelas coisas que não querem dividir com ninguém. É, rapaz, um apego, né? É um apego. É quase uma fixação. Eu conversei com um rapaz lá, ele falou assim, pode levar todos os T3, menos esse daqui. Apontou para um lá que ele não queria levar. O apego que o cara tem. Tem, o pessoal A vida inteira é trabalhando. meu. Eu conheço ele desde criancinha. Ele falou assim, sabe? por causa desse equipamento aqui, eu não criei minha filha nasceu sem mim. Agora ele não quer dar o equipamento de jeito nenhum. Aí Ela virou tem filha. um- Na verdade, eu acho que se justifica até a criação do museu do IBGE, tamanho e quantidade de equipamentos que eles têm. Mas eles precisam de uma assessoria, porque eles se criam museu assim. Olha, vamos criar um museu, gente. o presidente do IBGE agora está Sabe? E agora com o negócio de incêndio, o negócio ficou pior ainda. Gente, eu trouxe aqui os originais aqui para vocês verem aqui. Será que a gente consegue botar uma mesa aqui? Aqui, ó. Vocês podem vir aqui e ver isso tudo que a gente mostrou aí. Ver ao vivo e a cores aqui. Isso aqui são os originais de uma folha topográfica que agora tinha tá. Vocês podem ver também, viu, gente? 82. Deixa eu mostrar se tiver algum internal. Esse aqui é o Pill Coat. Isso aqui é um scribe, tá vendo? ó? Aí se você jogar contra a luz assim, você vê que ele tá tá vendo? Pode, gente, pode pegar, passar dedo, fazer tudo. Não dá pra ver a textura. É, isso Não dá pra aí. ver só um risquinho ou outro. Isso. Aí eu vou pegar aqui também, eu trouxe uns. Esse é um Pill Coat. Esse aqui é o Pill Coat, esse é o Scribe Coat. Que é com as linhas, né? Esse é o preto. Vou mostrar os Pill Coat. Isso tudo é na câmera, né? Quantos tem? Não sei dizer daqui Aqui, não. professor, você falou do carrinho. Que Esse é o carrinho, tá vendo? interessante. Esse aqui é o Scribe Coat. Tem a lente aqui, ó. Desenhos lineares. É um mini, né? Isso aqui eles usavam também para arrancar, entendeu? Esse aqui é um tipo de bisturi de quase que uma coisa de arte mesmo. Tinha cavalinho. Isso aqui eles faziam um reparo nele, ó. Já sobrou esse aí, ó. Outro carrinho. Isso aí era para colagem. Eles pegavam, faziam assim no nome. É um Colavam livro no nome. muito interessante. Entendeu? Eu acho que deve ter um de colagem aqui. Aqui por baixo deve ter um de colagem. Agradecer então aos espectadores que estão na internet assistindo a gente. Vamos continuar aqui na nossa observação direta e perdão por não ter participado por isso, porque também não. Isso aqui é colagem, tá vendo? Na mesma posição que vai sair o nome da cidade. Ah, que interessante isso. E de uma determinada cor, no caso do preto. Você vai ter colagem também de outras cores. Isso aqui é Esse resultado. gráfico a gente dá o nome de bacalhau. É. Faz um bacalhau assim, Bacalhau? pra botar. Você faz o negócio errado e você vai por cima, entendeu? Isso aqui era resultado da prova química. Tudo que vocês estão vendo aí era a revisão que o povo fazia. Eles marcavam assim para consertar, para fazer revisão. Alguém colocou uma bomba em cima de uma rua. Isso, era para revisão, entendeu? Agora ficou ótimo. Agora dá para você ver. Esse aqui é outro
outro Scribe Code, esse aqui provavelmente, esse aqui é de altimetria. Esse aqui é de altimetria, tá vendo? Ontem eu estava falando disso, o Adelé Isso aqui, Estranho, não tá ó, fotolito, é um fotolito, isso aqui é para gráfico. o Adelé Isso aqui, ó, uma das de está sem acesso a levantamento a partir do original, ele levantava isso aqui. Agora Aqui você tem perímetro urbano, estradas. Isso aqui depois era fotografado. Olha só, cara, olha isso aqui. Isso aqui é o altimetria. As cotas, né? Todas as cotas, né? Como é que ele via? Aonde